Doutora Bruna, agradeço demais por você ter aceito o meu convite para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, viu? Doutora Bruna Rossi, psiquiatra, muito obrigada por ter aceito. Bem-vinda. Imagina. Obrigada, Bel, eu que agradeço. Sempre, né? A gente já fez outra parceria e foi muito bacana participar. E mais uma vez, eu estou super feliz aqui de estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu Ótimo, agradeço também. perfeito. Bom, nós estamos aqui, estamos no meio do mês de setembro, onde é comemorado não, é lembrado, né? É celebrado o Setembro Amarelo, em função de uma lembrança em relação às pessoas que se suicidam, as pessoas que têm esse sentimento de suicídio. E o objetivo desse vídeo, doutora Bruna, é principalmente a gente disseminar informação e um apoio, né? Um apoio e também, eu acho que pela informação a gente salva vidas, pela informação a gente Perfeito. consegue salvar a própria vida. É por isso que eu te convidei, viu? Com a tua experiência, com a tua bagagem, né, como profissional médica da medicina psiquiátrica. Eu gostaria muito de contar, contigo para a gente conversar sobre esse assunto, viu? Muito obrigada, tá? Imagina. Bom, pode, você. Pode falar, sim, por favor. Eu acredito que seja realmente uma questão aí que às vezes a gente evita falar, e tanto que o Setembro Amarelo nem é tão visto assim. Se a gente for observar, a gente não vê tanto naqueles relógios de rua, né? As campanhas. A gente vê muito mais Outubro Rosa, Novembro Azul, às vezes até Janeiro Branco, né? Que fala sobre saúde mental, mas Setembro Amarelo Perfeito. mesmo é pouco divulgado, né? Pois é, e é super importante. Na verdade, eu É, acredito que seja pouco divulgado, doutora, porque é um assunto muito delicado, né? Assim, quem já passou por isso deve ser assim, uma coisa terrível que a pessoa não quer tocar no assunto. Quem vive esse claro. sentimento é muito difícil também. A pessoa nem sempre as pessoas assumem publicamente essa Sim, questão tão delicada que é a questão de tirar a própria vida, né? A questão do sim, suicídio. Então, vamos sim. conversar um pouquinho. Eu fiz um roteirinho de perguntas só para direcionar a nossa conversa. Gostaria de saber sua opinião. Hoje em dia, as pessoas se expressam muito abertamente pelas redes sociais, né? As pessoas se manifestam, se expressam, estão o tempo todo nas redes sociais, pessoas buscando milhares e milhões de seguidores, milhares e milhões de conexões, conexões digitais. Validações, Oi? validações até, né? Validações, perfeito. E aí, eu percebo que existe muita gente conectada digitalmente e desconectada pessoalmente. Por que que a gente está nesse cenário? O que está acontecendo? Principalmente com a juventude, doutora. Bom, eu acho que a gente, graças a Deus, né, a gente evoluiu bastante. Então, quando a gente fala em termos de momento, né, da humanidade, nós estamos num bom momento, na verdade, né? A gente não passa mais um monte de privações, a gente não passa tantos perigos, a gente já sabe como as coisas vão acontecer, a gente tem várias ferramentas para proteger a gente, né, da gente Uhum. mesmo. E isso, graças a Deus, é uma evolução quando a gente compara aí a humanidade na Idade Média, né? Porque eu acho que hoje em dia muita gente gosta de criticar a internet e esse momento como se fosse algo que fosse acabar o mundo, né? Ao contrário. Mas na verdade não, é uma evolução, né? E a questão é que, como todo movimento aí de evolução, a gente ainda não aprendeu a lidar com isso. E a forma que a gente vem se desenvolvendo, né, agora com a internet, a gente se protege muito mais do nosso mundo real e a gente consegue viver a nossa vida no mundo virtual da maneira que a gente gostaria que ela fosse, né? Mas não necessariamente isso condiz com a realidade que a gente tem. Então, para uma pessoa que está no desenvolvimento, né, ainda não está numa fase que se conhece, que consegue entender as suas próprias potências, né, o que ela é no mundo, a internet é um lugar que ela pode ser o que ela quiser, né? Ela tá ali, ela consegue se relacionar sem sentir tanta vergonha, ela pode não ter que mostrar tanto assim, né? A aparência dela, o que ela tá realmente sentindo. Isso fica muito mais fácil de se aproximar, mas em compensação também fica muito mais fácil da gente se apropriar daquilo que a gente é para que o outro goste da gente daquela forma que a gente é, né? Então fica muito mais difícil aprofundar esses relacionamentos. E aí Uhum. essas pessoas acabam se sentindo muito só, né? Muito sem vínculo, muito sem.
ali pertencimento mesmo, né? Ela pertence a tudo, porque ela pode ser o que ela quiser, então ela pode entrar no grupo que ela quiser, mas ao mesmo tempo ela não sente que ela mesma pode ser ela em lugar nenhum, né? Então fica muito confuso mesmo. E aí a gente está ainda se preparando para lidar com isso. Perfeito. Doutora, eu acho que, sem dúvida, a internet, acho que a gente hoje não consegue se imaginar sem internet, né? Para tudo a gente usa internet, para conexões, inclusive com mercados, para pedindo comida, reservando passagens de viagens, buscando pesquisa para o trabalho, para estudo. Então, assim, eu acho que é impossível a gente se ver sem internet. É muito, muito importante, com certeza e veio realmente para meio Não que tem como ir embora. Oi? Não vai, nunca mais vai embora, né? Não tem Com como se certeza, não, livrar da vem para ficar, vem internet. para ficar. Né? Agora, algumas pessoas, e não importa a idade, existe assim uma insistente tristeza que fica dentro da pessoa. Inclusive, eu já passei por isso na minha juventude. Uma tristeza que às vezes não tem causa, sabe? Não tem um motivo concreto, é um vazio profundo e está sempre presente. E de que forma que eu consigo preencher esse vazio com as redes sociais, com a internet, ou não? As redes sociais é apenas uma ilusão, ela não consegue me preencher. A primeira coisa que a gente sempre brinca, né, é que esse vazio nunca vai se preencher. E essa é uma dura questão, né, da vida. Provavelmente é isso que a gente demora um pouco para aprender e aí a gente vai aos poucos criando, né, o repertório ali para preencher esse vazio com a vida. E aí a gente se relaciona com algumas pessoas, a gente tem um trabalho, a gente tem alguma coisa que a gente gosta de fazer, né? Isso vai preenchendo aí esse vazio, mas ele sempre vai estar lá. E é importante que ele esteja lá, né? Que uma vez que esse vazio não existir mais, a gente também não vai ter uma razão para existir, né? Então, assim, eu acho que primeiro, né, pensando nisso numa forma mais existencial, em que a gente talvez precise pensar realmente que esse job, que essa pessoa, né, que vive com esse vazio, ela precisa entender como que ela vai preencher esse vazio de forma que seja consistente, né, que quando ela precise realmente ter uma satisfação, um prazer, ela sempre vai poder contar com aquilo na vida dela, né? Então, como o trabalho, a autossatisfação, algo assim. Mas é claro que a gente também tem que levar em consideração os transtornos psiquiátricos, né? Porque muitas vezes é isso, a pessoa não é só uma questão existencial que o mundo está fazendo com ela ali, mas a pessoa tem uma predisposição pessoal, ela tem uma biologia predisposta para que em algum momento da vida dela esse cérebro aí vá, entre aspas, colapsar e ela vai desenvolver algum sintoma. E às vezes esse sintoma ele vai se intensificar com esse vazio. Então a pessoa, esse vazio vai sugar, literalmente, né? Então ela não vai ter condições de criar esse repertório porque ela Uhum. está ali num ponto que realmente ela está doente. E aí eu acho que quando a gente fala um pouco nessa questão do Setembro Amarelo, é um pouco saber identificar isso, né? Até que ponto que a minha vida, eu preciso lidar com esse vazio aqui e ser forte, e até que ponto esse vazio ele é incontrolável, uma coisa que me suga, né? E Uhum. pode ser uma doença mesmo, né? E se eu conseguir diminuir essa angústia, essa sensação muito intensa, eu vou conseguir lidar com ele de forma melhor. Né? Então, eu acho que vai um pouco nessa linha mesmo, né? Perfeito. E o vazio, doutora, ele tem que ser preenchido ou tem que ser lidado? Lidado, com Tá, certeza lidado, porque ele nunca tá, vai ser preenchido realmente, né? entendi. É, é justamente isso que faz a gente ser genial, né? O ser humano está aqui com a internet. Porque se a gente não tiver o vazio, a gente não vai criar os nossos novos, a gente não vai imaginar, não vai criar, não vai atrás. Então Entendi. ele precisa, ele não pode doer, ele não pode paralisar, ele não pode consumir a pessoa, né? A pessoa tem que estar bem o suficiente para olhar para esse vazio e saber, ah, então tá bom, eu vou com o vazio mesmo, mas eu vou, né? Um pouco assim. E também saber e pensar que o vazio não é uma exclusividade da própria pessoa. Todas as pessoas vivem esse vazio. É isso? E isso é inerente ao ser humano, Inerente ao ser teoricamente, humano. né? Não, Olha, é isso para mim é inerente ao ser novidade, humano. viu? Porque, em É, geral, as pessoas têm essa tendência a imaginar que ela vive esse vazio, né? Ela sente, é. e é uma coisa dela, ela é assim. Não, né? Todos nós temos o nosso vazio, né? Teoricamente. Incrível, incrível. Cada um tem o seu vazio, né? A questão é que esse vazio, o meu vazio talvez esteja relacionado à minha situação financeira e isso vai me consumir. O vazio do outro pode estar relacionado à solidão, à sensação de não estar pertencendo a nada. O vazio do outro em relação à culpa, talvez, né? Perfeito. Mas cada um E tem o em que seu ponto, vazio. doutora, em que ponto a pessoa passa a não saber lidar e passa a desejar o fim da vida?
que acontece na cabeça do ser humano? É psiquiátrico ou não? Qualquer pessoa pode chegar nesse ponto, É uma pergunta bem difícil mesmo. né? Eu vou tentar responder um pouco com a psiquiatria e um pouco, né, com a experiência e até como ser Claro. humano, né? Uhum, É, a questão realmente, a gente, como médico, né, na medicina, a gente não entende que a pessoa, quando pensa em se matar, tá sã. Para nós não existe essa possibilidade. Se a pessoa está pensando realmente em fazer uma coisa que é contra a sobrevivência, teoricamente, né? Ela não está indo com o discernimento apropriado ali para tomar alguma decisão que é tão tudo ou nada. É uma decisão, uma coisa é você decidir que você não vai tomar um remédio, a outra decisão é você se matar. Né, isso é muito mais pesado, é uma coisa que é definitiva, não tem outra volta, né? Então não tem como voltar atrás. Então, nesse sentido, a gente considera que toda a ideação suicida, de forma geral, ela é patológica. Ela tem um fundo ali psiquiátrico que precisa ser olhado. Mas uhum, isso precisa também ser aprofundado, né? A gente precisa pensar o quanto que a pessoa, que essa linha aí, o quanto que a pessoa, existem os fatores de risco e os fatores protetores, né, para a pessoa não fazer isso. O que que é um fator de risco? A pessoa não ter emprego, a pessoa não ter um relacionamento, a pessoa não ter, a vida financeira dela tá ruim, a pessoa não ter religião, a pessoa tá realmente passando por um transtorno psiquiátrico sem tratamento. Todos esses fatores, eles vão realmente ser um risco para a pessoa que pensar nessa, porque como ser humano a gente vai pensar um minuto, eu gostaria de não existir, eu gostaria de explodir, mas a gente pega e se agarra a esses, né, essas coisas aí e fala, não, eu preciso pensar melhor sobre isso. Então, né, quanto a isso, obviamente os fatores protetores seriam esses, você ter relacionamentos, você ter uma vida que você tenha, né, alguma pessoa às vezes que conte com você, às vezes até um bichinho, né? Até ser uma passagem que eu acho bonita que tem naquele filme Nômade, né? Que a pessoa ela conta ali uma história que ela não se suicidou porque ela estava numa situação nômade com um bichinho e esse bichinho estava lá e ela pensou, eu não posso fazer isso, né? Eu tenho esse serzinho aqui que conta comigo, eu não posso fazer isso com ele. Então, às vezes uhum. a gente precisa ter algo assim para a gente não tomar essa atitude, né? Nesse momento aí em que a gente tem esse risco. Então, é difícil mesmo, né? Perfeito. Doutora Bruna, muitas vezes as pessoas que pensam começam a pensar nessa questão tá sem sentido minha vida, não estou feliz, estou querendo colocar fim à minha vida. Algumas vezes ela pode estar próximo da gente e às vezes ela pode dar alguns sinais. Quais sinais que podem fazer com que a gente fique atento a isso e acreditar que realmente a pessoa está em risco? A primeira parte é que muitas pessoas são impulsivas, né? Elas têm várias tentativas de suicídio ali, mas geralmente estão associadas a alguma situação mais específica da vida delas. Uhum, Nesse caso, quando a gente conhece alguém assim, toda tentativa é uma tentativa, a gente tem que estar sempre de olho numa pessoa dessa, né, de qualquer forma. Mas nem sempre é essa pessoa que vai cometer o suicídio, né? Muitas vezes quem comete o suicídio não dá indícios perceptíveis. Né? Então, assim, a gente começa a perceber que realmente a pessoa ela vai deixando essas coisas para trás. A gente vê que ela já não está ligando mais tanto para o emprego, ela pede demissão, ela já começa a se distanciar da família, ela já começa ali a fechar algumas coisas na vida. Às vezes ela até procura alguém, ela até procura alguém para falar sobre a vida dela, ela comenta que ela está sem saída, né? Então, existem até algumas pesquisas que mostram que muitas pessoas que se suicidaram naquele mês anterior, elas procuraram médicos, não necessariamente psiquiatras, mas procuraram clínicos, procuraram outras pessoas que talvez não souberam ouvir. Né? Então, quando a gente vê que a pessoa ela tá realmente, ela não tem nada ali, ela tá fechando a vida dela, né? Ela tá se desapegando a tudo aquilo que traz a existência dela, é um sinal de risco. E, obviamente, né, quando a gente percebe até na funcionalidade dessa pessoa. É uma pessoa que não está mais tomando conta da aparência, não está mais tomando conta dela mesma, ela já não está mais fazendo tanta questão de participar de nada, ela já está se desapegando totalmente das pessoas que ela gosta. Então, são sinais mais evidentes aí também que a gente leva em consideração. perfeito. Doutor, algumas pessoas, eu trabalho na área da inclusão da pessoa com deficiência, né? E eu gostaria de mandar um recado para essas pessoas, porque algumas pessoas, elas não têm necessariamente o desejo de se matar, mas as dificuldades da vida, as restrições, limitações, a limitação propriamente física, ou intelectual, ou visual, ou auditiva, as próprias limitações físicas que dificultam o relacionamento no dia a dia, o relacionamento na vida,
pode tornar, pode me trazer sentimentos de que a vida não vale a pena, e também, não que a pessoa pense no suicídio, mas ela pode ter esse desinteresse pela vida no dia a dia, né? Essa Sim. falta de vontade de se relacionar, dessa interatividade. Qual seria o recado que ele poderia dar para essas pessoas e essas famílias que convivem com deficiência e tem tantas restrições no dia a dia, tantas limitações, e tem assim, um pouquinho, essa vida um pouquinho abafada, né? Um pouquinho restrita. Que recado a gente pode dar para essas pessoas? Eu acho que realmente que você, né, falar que você trabalha com a inclusão seria a linha do recado, no sentido, né? Porque eu acho que a deficiência, quando a gente vê as pessoas falarem sobre isso, é uma área também que eu atuo, né? Atuei muitos anos, né? E também vejo esse sofrimento, né? Tanto da parte dos familiares, como realmente da parte ali dos pacientes, que às vezes a deficiência, como você falou, ela varia e a pessoa tem percepção, mesmo que seja até uma deficiência intelectual, ela tem percepção das perdas dela, né? Eu acho que o que faz uma pessoa querer não continuar com isso é a sensação de que ela nunca vai conseguir chegar no ponto que os outros conseguem, né? E aí a questão realmente é ela conseguir olhar a vida naquele momento que ela está tendo, né? Porque se ela dentro da deficiência dela, dentro daquela limitação que ela tem, ela está conseguindo se relacionar com algumas pessoas, ela está sendo cuidada, ela está atingindo alguns desafios, ela está tendo ali, né? Está conseguindo viver aquele presente de uma forma agradável, não está muito também diferente das pessoas que não têm deficiência. Porque a gente, o nosso presente, né? A pessoa que não tem deficiência também vai ter um dia vai ser difícil, a vida também não vai ter propósito, ela também vai ter desafios. Mas justamente o que faz a gente ter vontade de viver é poder superar esses desafios. E são os pequenos desafios da vida, cada um tem o seu também, né? Alguém que se forma na escola, alguém tem um filho, são as pequenas conquistas ali. E aí, claro que a depender da deficiência, algo vai ser um pouco mais difícil, talvez até muito limitante, impossível, mas eu tenho certeza que em outras áreas. Existem coisas, né, como aí na inclusão a gente pensa, em que essa pessoa vai conseguir sentir o tamanho dela, vai conseguir sentir a potência dela, vai conseguir apreciar esse momento aí vendo os desafios que ela consegue passar, né? Então, realmente, a deficiência ela é uma dificuldade, né? Infelizmente, isso vai sempre estar presente na vida da pessoa, mas não quer dizer que a pessoa não vai poder ter uma vida plena, uma vida com aquilo que ela pode ter, né? Ali dentro daquilo que ela pode vivenciar. E aí, Perfeito. realmente, por isso que é importante o apoio, né? O apoio multidisciplinar e tudo mais. Ótimo. Em relação, voltando à questão do tema do Setembro Amarelo, né? E em relação às pessoas que muitas vezes passam a pensar no suicídio. Só para a gente encerrar, que eu sei que seu tempo é precioso, doutora Tá Bruna, tranquila. viu? Eu O que que a reservei gente pode. tranquilo, pode ficar. Que bom, muito obrigada. O que que o familiar pode fazer para prevenir isso, né, nas pessoas do seu entorno? Porque não só nos jovens, né? Porque existem também as pessoas mais velhas, os adultos, que estão vivendo momentos difíceis, não sabem como lidar e começam a alimentar esse sentimento dentro de si. De que forma que o familiar ele pode observar e prevenir esse sentimento de fim da vida? É, é uma questão, inclusive, que eu vou aproveitar para dar o recado, tanto para os familiares que podem estar com alguém assim, mas como para os familiares que já tiveram essa situação na vida. Porque eu acho que o que acontece, na maior parte das vezes, quando alguém comete suicídio, é que todo mundo que está ao redor se sente culpado, muitas vezes. Né? A gente sempre pensa assim, nossa, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, mas eu devia ter percebido, mas eu devia ter visto, eu devia ter. E isso também, às vezes, fica com um sabor muito difícil de lidar depois. Então, Uhum. eu acho que, assim, é uma questão muito difícil para qualquer um lidar, inclusive para um profissional. Na medida que a gente percebe que alguém ao nosso entorno está mudando tanto comportamento, a gente precisa achar algum profissional para poder dar esse apoio. Né? E os profissionais são realmente os profissionais da área de saúde, não necessariamente só o médico, não necessariamente só o psicólogo, mas o enfermeiro da UBS, o médico da UBS, às vezes no próprio pronto-socorro. Né? A gente ter ali um acesso para que a gente consiga, naquele momento de risco, colocar a pessoa ali onde ela possa ser protegida e aonde alguém possa realmente fazer algo ali para mudar esse quadro, né? Uma internação, na maior parte das vezes, quando tem ideação suicida, a gente até, né, tem uma internação que acaba sendo involuntária, que é para poder conter esse risco mesmo, ou às vezes não, às vezes na própria família a gente consegue manter e conter, mas é uma situação muito delicada mesmo, né? Porque existe também esse lado aí de que muitas vezes
a gente faz tudo que a gente pode, né? E em alguns momentos isso também pode acontecer. Algumas pessoas passarem por isso e também ficarem com esse questionamento, né? Nossa, mas o que eu podia ter feito, mas o que eu devia ter visto, mas o que eu devia ter. E muitas vezes a gente realmente faz tudo que a gente pode mesmo, né? A gente coloca a pessoa. Então, por isso que é importante quando a gente tem uma pessoa que tem um transtorno mental na família, a gente tem ali. E o transtorno mental, ele tem. O que é difícil falar em suicídio é justamente o tabu, porque o transtorno mental está associado à fraqueza de caráter, está associado à falta de vergonha na cara, está associado à preguiça, está associado à pessoa fraca que não consegue viver no mundo, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas até ignoram que ele pode estar presente porque elas não querem se colocar nesse lugar. Ah, eu não posso ser fraco, eu não posso sofrer, eu não posso, eu tenho que aprender a lidar com isso, eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Então, assim, eu acho que também nesse sentido da gente poder olhar as pessoas que estão numa situação, poxa, essa pessoa não está conseguindo se relacionar bem com ela está até vivendo, ela está trabalhando, ela está fazendo a vidinha dela, mas ela não tem relacionamento nenhum que faça bem para ela não tem nada que traga aí um prazer no dia a dia dela. Ela não tem, né? A gente percebe que não tem prazer na vida, diminui a vontade de se cuidar, ou muitas vezes está pensando uma coisa, muito preocupada, está se sentindo muito sem saída. Independente do que a gente pense sobre essa pessoa, é sempre importante pensar que pode estar tendo um transtorno mental associado e é o mais preventivo que existe, justamente para não ter um desfecho desse, é saber acolher quando a gente está identificando sinais, para que realmente a gente não precise chegar nesse ponto de uma internação, algo assim, né? A gente consiga acolher essa pessoa e entender o que está acontecendo aí para ter que questionar uma coisa tão preciosa que é a vida, né? E além do apoio familiar, doutora, nós temos, a gente sabe, e é importante que as pessoas se lembrem de que quando ela procura um psiquiatra, procura um médico, existe também o suporte do medicamento, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção, não Perfeito. têm ideia de que nem pensa em medicamento, mas às vezes um medicamento específico pode ajudar ela a segurar a ansiedade, a segurar a depressão, a lidar com o seu dia a dia, não é? Com certeza, Bel. Realmente, assim, na maior parte das vezes, esses transtornos psiquiátricos que a gente está falando são tratados e controlados com as medicações. A gente está falando da Uhum, maior porcentagem dessas tentativas, desses suicídios, na verdade, consumidos, né? Consumados, os suicídios que realmente ocorreram. Na maior parte das vezes, e é uma porcentagem muito alta, eu não vou te dizer, porque eu sou muito, muito, muito ruim com números, e às vezes eu vou tá. falar um número errado, mas é uma grande Uhum, porcentagem mesmo. A pessoa estava sim com um transtorno mental. uhum, Então, realmente, se ela tivesse em uso de medicação, estivesse no acompanhamento, aquilo teria sido prevenido. perfeito. Então, as medicações, elas têm sim um potencial de tratar e prevenir esse desfecho, né? É o que realmente ali a gente consegue fazer nesse momento. Às vezes pode ter uma questão mais existencial associada, sim, mas se a gente tem uma pessoa, às vezes, né, que são os transtornos mais comuns, uma depressão grave, se a gente tem aí uma pessoa, às vezes, com uma esquizofrenia, né, um transtorno psicótico ali também realmente leva muito a esse desfecho, porque está ouvindo vozes, fica desesperado. As pessoas que têm transtorno bipolar, né, elas também ali entram no momento de mania, etc., também podem ter esse desfecho. As Uhum. pessoas com toque podem fazer isso. Então, assim, às vezes a pessoa nem imagina, porque ela está tendo uma vida funcional, mas ela tem já esses sintomas, etc., e aí ela não consegue lidar com aquilo, né, e acaba indo para esse desfecho. Então, é Perfeito. importante, sim, as medicações com certeza previnem. Ajudam, né? Podem ajudar, né? Agora, Isso. doutora, assim, só para a gente encerrar, é, assim, qual seria o caminho para alguém que está com uma tristeza profunda, está pensando, de repente, puxa, qual a razão da minha vida? Meio que está morrendo em vida, né? Qual que é o caminho? Por Sim. favor, assim, além de procurar um psiquiatra, né, buscar ajuda, quais são as opções que a pessoa pode buscar? Eu vou conversar como se eu estivesse conversando com a minha paciente. Ótimo. Uhum. Eu tentaria, provavelmente, entender dessa vida dessa pessoa o que realmente já em algum momento trouxe algum tipo de alegria, alegria não, mas algum tipo de sensação boa em que essa pessoa se sentiu potente, que essa pessoa se sentiu ativa, confiante. E aí, porque às vezes é muito difícil a gente exigir, né? Ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você que tem que ir para academia, né? Você tem que. Às vezes a pessoa não tem condições de fazer isso. Ela só consegue ficar parada, deitada, e ali tá muito difícil. Então, com certeza eu precisaria convencer essa pessoa a usar uma medicação, sem dúvida. Mas além disso,
ela precisaria realmente encontrar aquilo que traz para ela algum tipo de pertencimento, aquilo que traz uma base, um alicerce, né? Porque é como se realmente a gente tivesse. A nossa vida é uma construção mesmo, né? A gente constrói, vai construindo o prédio. E aí a gente precisa ter os alicerces. Os alicerces são os nossos relacionamentos, é o nosso trabalho, são os nossos animais de estimação. São as nossas, às vezes, nossos grupos que a gente fazem parte, né? Tem pessoas que são super influentes, fazem grupos que movem, né, pessoas. Às vezes a religião, tem pessoas que esquecem que tem religião, nessa hora a gente tenta resgatar, né? Que são os alicerces ali que fazem com que a gente, no nosso dia a dia, sinta que a gente pertence a alguma coisa, que a gente tem valor, que a gente tem ali uma razão, né, para continuar tendo aquela vida que está tão difícil, que você vê que não tem saída, mas que aquilo ali te traz uma vontade de, pelo menos naquele momento, você está bem, você está existindo, você está conseguindo ser potente, né? Então eu acho que cada um tem que tentar achar dentro de si aquilo que em algum momento da vida sentiu que trouxe essa sensação, né? Poxa, para isso aqui eu tenho vontade de estar acordado, eu tenho vontade de estar vivendo, eu tenho vontade de conversar, né? E tentar aos poucos ali resgatando e ampliando essas confianças, esses alicerces aí que já foram presentes. E se a pessoa não tem esse presente, aí realmente a gente precisa ajudar a incluir, né? Precisa, ó, Bacana. faz ir, né? Nesse sentido. Doutora, também eu acho que é importante a gente saber que a tristeza também faz parte, né? Não é porque a gente ficou um pouco triste, ou tá melancólico, ou tá com vontade de ficar um pouco isolado. Isso não é o fim. Eu acho que a gente pode se permitir isso também, não é isso? Com certeza. Eu acho que justamente o que as pessoas buscam quando vêm atrás de um tratamento psiquiátrico é um pouco essa coisa de não sentir mais, né? E isso não faz parte da nossa condição humana. Ao contrário, a gente precisa ter um pouco de sentimento, um pouco de intensidade, um pouco ali de algo que movimente a gente, né? Como a falta, como o vazio, para que justamente a gente possa existir, né? Então, Uhum, assim, a questão justamente é que a tristeza ela não pode te impedir de viver, né? uhum, Quando você já não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de conversar, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade mais de viver, é uma tristeza profunda. Mas, obviamente, se eu tiver alguma questão na minha vida que me deixe triste, eu preciso sentir essa tristeza. Se eu tiver a morte de um ente querido, eu vou sofrer com esse luto, eu não tenho como fugir disso. Eu uhum. tenho que sentir esse luto, inclusive, para o meu cérebro poder se reprogramar sem aquela pessoa de novo, né? Ele fazer de novo uma existência sem aquela pessoa por perto de novo, Uhum, né? Então, assim, é necessário realmente, essa tristeza, ela é presente, a gente precisa saber lidar com essa tristeza, com esse vazio que a gente estava falando, né? uhum, Mas ela não pode ser uma tristeza que me impeça de ser eu, de conseguir fazer as coisas que eu gosto, de ter prazer na minha vida, de me relacionar, de conversar com as pessoas, ou de trabalhar. Tem gente que não sabe conversar tanto, mas de, né, às vezes estar ali no meu trabalho, com a minha vida, meus grupos, né? Isso que não pode estar impedindo. Não dá para Então tem realmente estacionar na essa linha. tristeza, né? Passar pela É, tristeza e não estacionar nela. E perfeito. também, só para a gente terminar, uma coisa bastante importante é a gente parar de se comparar também com outras pessoas. Porque o que as redes sociais nos trazem, só gente felizes, né? Bons momentos, passeios, viagens, riqueza, ostentação. E a gente às vezes fica se comparando e isso também pode concorrer para uma tristeza maior, não é isso? Exato, até porque eu até brinco, né? Eu não posto foto minha chorando no Instagram. Você posta, né? Eu brinco assim. Uhum. Às vezes eu posso, mas Difícil. é, Não, mas momentos dificilmente alguém tristes tem não. coragem. Não. Mas dificilmente as pessoas têm coragem de mostrar quem elas realmente são no Instagram. Porque tem que ter coragem. Porque a gente às vezes mostra aquilo, né? Na maior parte das vezes, você vê os influencers, as pessoas que são muito cheias de seguidores, etc. Elas mostram uma vida mágica, e ainda assim, se alguém critica essa vida mágica, elas ficam muito abaladas, Olha só, né? Então, né? assim, né? Não necessariamente para você ter você sabe que se você postar uma foto sua chorando, vai vir gente perguntar, vai vir gente, né? Você vai ter que viver aquela realidade. Você não vai poder ser a pessoa perfeita, etc. e tal. Então, a rede social ela tá ali realmente para a maior parte das pessoas poder viver aquilo que elas gostariam de ser. Aquilo que é a Uhum. melhor versão delas, né? Aquilo sem fraqueza, sem choro, sem nada, a não ser que aquilo tenha alguma vantagem, né? As Perfeito. pessoas que são legítimas na rede social nem sempre vão ter os milhões de seguidores. Então, acho que, assim, às vezes, realmente, a rede social é o lugar ali da fantasia. É legal a gente poder viver aquela fantasia, mas em todo momento a gente tem que ter sempre em mente quem a gente realmente é.
Porque aquilo ali, até pra gente mesmo, quando a gente olhar nossa página ali no Instagram, você fala, nossa, parece que eu só sou feliz, parece que eu só sou magra, parece que eu só sou com cabelo lindo, né? Parece que eu só tenho foto bonita com o meu filho. E não é a realidade, E não é né? realidade. Então, um pouco essa, saber também realmente viver o que que é a fantasia e um pouco o que é a realidade, ser legítimo mesmo, né? É, Perfeito. então realmente, Bel, então você é legítima. Perfeito. Doutora Isso Bruna, é, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras. Por favor, suas eu que considerações agradeço. finais, sua mensagem final para esse Setembro Amarelo. Eu acho que primeira coisa é pensar na saúde mental como uma doença qualquer, uma saúde qualquer, né? A saúde em si. Do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente. E a nossa mente, o que que é estar com o corpo são? É o nosso corpo não adoecer na maior parte do tempo. Se a nossa mente está adoecendo na maior parte do tempo, a gente não tem essa saúde mental. E a gente precisa cultivar isso, né? A gente precisa dar atenção para isso. Então, o Setembro Amarelo não fica só na questão de tentar pegar ali e ocorrer, né, e nas ocorrências e tentar socorrer essas pessoas que já estão nesse limite, mas também da gente começar a cultivar isso para que não chegue nesse nível, né? A gente também promover a saúde mental, também promover essa inclusão, promover aí né, esse bem-estar aí na maior parte do tempo para que as pessoas possam entrar mais em contato com isso, procurem se tratar, procurem estar aí com profissionais e até, né, com rede de apoio aí para prevenir esses desfechos tão ruins. Perfeito. Muito obrigada, viu? Muito obrigada de coração pelo seu Eu tempo. que agradeço, eu que Muito obrigada. agradeço. Até a próxima. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, Bel. Tchau. Tchau, tchau.